Vamos conversar agora sobre um tema atualíssimo, é o Decreto 10932 de 2022, a Convenção Interamericana contra o Racismo, ou no seu nome completo, joga na tela, Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Elisa, o que pode cair na prova? Sem dúvida, o histórico, como ela se delineou, como adquiriu essa força no ordenamento jurídico interno e os principais dispositivos, as definições iniciais. Voltando aqui para mim, sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo, a primeira informação é que se trata de um documento do Sistema Regional Interamericano. Por quê? Convenção Interamericana. Estão lembrados e lembradas? Sistemas de proteção aos direitos humanos, um sistema global, o sistema ONU, que pensa os direitos humanos de uma forma mais universal, mais horizontalizada, propondo diretrizes, princípios, regras, normas, de uma maneira que atenda ao maior número de estados, que atenda ao maior número de nações, e temos os sistemas regionais. 3 sistemas regionais são considerados não iniciantes ou não incipientes, e esses sistemas são o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano. Por uma questão estratégica de prova, a gente trabalha o sistema interamericano, até porque estamos inseridos no sistema interamericano, e o documento, a Convenção Interamericana contra o Racismo, faz parte desse sistema, que pensa os direitos humanos conforme as necessidades territoriais, as necessidades culturais das Américas. O Decreto 10932 de 2022 no Brasil percorreu um caminho interessante. Lembrem-se de que a Convenção Interamericana contra o Racismo é um dos 4 documentos que tem força, que tem status de emenda constitucional no processo de incorporação dos tratados. Sabemos que os tratados internacionais em matéria de direitos humanos podem assumir, segundo o STF, 2 status no ordenamento jurídico interno. Ou terão força de emenda constitucional se passarem pelo procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, com aprovação por 3/5 dos seus membros, ou a regra dos documentos internacionais em matéria de direitos humanos, desses tratados, que é a supralegalidade, acima da legislação e abaixo da Constituição, naquela linha que separa o topo da base. Elisa, quais são os documentos, os 4 documentos que para o STF têm status constitucional? Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e juntos perfazem o Decreto 6949 de 2009, 3, Tratado de Marrakech, que aborda o direito das pessoas cegas ou com deficiência visual de acesso às obras publicadas, Decreto 9522 de 2018, e mais recente, agora sim, sem medo de errar em prova, um 4º documento, a Convenção Interamericana contra o Racismo. No Brasil, Decreto 10932 de 2022. O que aconteceu no ano de 2021, em maio? A Convenção Interamericana contra o Racismo foi ratificada, perfazendo a 3ª fase dos tratados, a etapa de ratificação, quando, por competência exclusiva do presidente da República, no uso do princípio de critérios relacionados à discricionariedade, o documento traz à República Federativa do Brasil uma obrigação, a obrigação de respeitá-lo perante a comunidade externa, já a assunção de um compromisso perante a comunidade externa. Mas é com a promulgação e a publicação no Diário Oficial da União que este documento assume os efeitos internos, que, como aconteceu em janeiro de 2022, acaba se perfazendo no Decreto 10932 de 2022. Feito histórico? Maravilha! Além disso, como é um documento recente, como as provas vêm trazendo, ainda que quando não estiverem destacados, né, quando o decreto não estiver destacado no edital, isso já vem sendo cobrado no processo de incorporação dos tratados, mas, né, em muitas hipóteses nós temos, como é o nosso caso, destaque do documento. A chance de cair uma questão de prova, ela é realmente interessante, é por isso que nós vamos explorar os seus artigos. Joga na tela, vamos começar conversando sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, agora de uma maneira bem pontual. Agora,
trabalhando seus dispositivos. É um documento que foi firmado pelo Brasil na Guatemala em junho de 2013. Olha o processo de incorporação, né? Firmado é a assinatura, a primeira fase dos tratados, foi negociado e assinado, depois tem o referendo congressual e depois a fase de ratificação. Olha o Congresso Nacional, como é que aconteceu essa aprovação? Foi pelo Decreto Legislativo número 1, de 18 de fevereiro de 2021, então a gente teve um lapso, 2013, 2021. Em maio de 2021, houve o depósito do instrumento de ratificação, então foi ratificado em 28 de maio de 21, né? Na verdade, o depósito aconteceu em 28 de maio, a ratificação foi um pouco antes, salvo engano, no dia 12, e aí a gente tem em janeiro de 2022 a promulgação do decreto especificamente. Então, fica promulgada a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmada na 43ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da OEA, na Guatemala, em 5 de junho de 2013, que está anexo ao decreto que nós vamos enfrentar. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão da Convenção e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do 49.1 da Constituição. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 10 de janeiro de 2022. Vamos lá! Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Vamos entendê-la? Os Estados partes nesta convenção, considerando que a dignidade inerente e a igualdade de todos os membros da família humana são princípios básicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, reafirmando o firme compromisso dos Estados-membros da OEA com a erradicação total e incondicional do racismo, da discriminação racial e de todas as formas de intolerância e sua convicção de que essas atitudes discriminatórias representam a negação dos valores universais e dos direitos inalienáveis e invioláveis da pessoa humana e dos propósitos e princípios consagrados na Carta da OEA, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José, na Carta Social das Américas, na Carta Democrática Interamericana, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e na Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, reconhecendo o dever de se adotarem medidas nacionais e regionais para promover e incentivar o respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todos os indivíduos e grupos sujeitos à sua jurisdição, sem distinção de raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica, convencidos de que os princípios da igualdade e da não discriminação entre os seres humanos são conceitos democráticos dinâmicos que propiciam a promoção da igualdade jurídica efetiva e pressupõem uma obrigação por parte do Estado de adotar medidas especiais para proteger os direitos de indivíduos ou os grupos que sejam vítimas da discriminação racial em qualquer esfera de atividade, seja pública ou privada, com vistas a promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, bem como combater a discriminação racial em todas as suas manifestações individuais, estruturais e institucionais. Conscientes de que o fenômeno do racismo demonstra uma capacidade dinâmica de renovação que lhe permite assumir novas formas pelas quais se dissemina e se expressa política, social, cultural e linguisticamente, infelizmente, né? Levando em conta que as vítimas do racismo, da discriminação racial e de outras formas correlatas de intolerância nas Américas são, entre outras, afrodescendentes, povos indígenas, bem como outros grupos e minorias raciais e étnicas ou grupos que, por sua ascendência ou origem nacional ou étnica, são afetados por essas manifestações. Convencidos de que determinadas pessoas e grupos vivenciam formas múltiplas ou extremas de racismo, discriminação e intolerância, motivadas por uma combinação de fatores como raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica, ou outros reconhecidos instrumentos internacionais, levando em conta que uma sociedade pluralista e democrática deve respeitar a raça, cor, ascendência e origem nacional ou étnica de toda pessoa, pertencente ou não a uma minoria, bem como criar condições adequadas que lhe possibilitem expressar, preservar e desenvolver sua identidade, considerando que a experiência individual e coletiva de discriminação deve ser levada em conta para combater a exclusão e a marginalização, com base em raça, grupo étnico ou nacionalidade, e para proteger o projeto de vida de indivíduos e comunidades em risco de exclusão e marginalização. Alarmados com o aumento dos crimes de ódio motivados por raça, cor, ascendência e origem nacional ou étnica,
ressaltando o papel fundamental da educação na promoção do respeito aos direitos humanos, da igualdade, da não discriminação e da tolerância, e tendo presente que, embora o combate ao racismo e à discriminação racial tenha sido priorizado em instrumento internacional anterior, que foi a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que é de 1965, os direitos nela consagrados devem ser reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos, a fim de que se consolide nas Américas o conteúdo democrático dos princípios da igualdade jurídica e da não discriminação. Definições. Para mim, como é que se estuda direitos humanos em qualquer documento vale para este e vale para quaisquer outros. Normalmente, esses documentos específicos de direitos humanos, eles trazem definições, nos seus artigos 1º, 2º, 3º, definições, objetivos, como um glossário, muitas vezes, né, para a gente entender qual é o objetivo daquele documento, qual é a finalidade daquele documento. Sugiro fortemente que sempre vocês deem muita atenção aos primeiros artigos, de 1º a 5º para a gente garantir, mas aos primeiros artigos dos documentos. Quando houver definições, você já liga o seu alerta, porque os examinadores gostam muito de recortar essas definições, principalmente em provas objetivas. Então, vamos analisá-las com o carinho que merecem. Joga na tela artigo 1º. Sim, aqui são artigos, porque é uma convenção, e além de ser uma convenção, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, sua força cogente é inquestionável, visto que tem força de norma constitucional. Perfeito? Artigo 1º. O que é discriminação racial? Olha que questão boa de prova. Discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. Então, não corram o risco de colocar discriminação racial voltada apenas a questões raciais, morfológicas, como estudamos em nosso curso, tá? Embora o conceito de raça mesmo ainda seja um conceito discutido e problematizado. A discriminação racial, ela pode se basear, repetindo, em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. A procedência nacional também é um critério para aferir discriminação racial. Cuidado! 2. Discriminação racial indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prático ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas no artigo 1.1, ou as coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prático ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito internacional dos direitos humanos. Então, essa discriminação racial, pessoal, pode ser super direta, flagrante, e ela pode ser indireta, trazendo desvantagem, prejuízos a pessoas pertencentes a determinados grupos, tá? Para que isso não seja considerado uma discriminação racial indireta, há de se ter uma justificativa muito plausível com base no direito internacional dos direitos humanos. 3. Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada de modo concomitante em 2 ou mais critérios dispostos no artigo 1.1 ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes em qualquer área da vida pública ou privada. Prevejo nos próximos concursos uma questão de prova fazendo uma confusão entre esses conceitos, discriminação racial, racial indireta e múltipla ou agravada. Então, façam um asterisco aqui, porque tem questão de prova nesse sentido. E o que é racismo? Racismo consiste, para efeitos dessa convenção, tá? Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enuncia um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade. Então, fenótipo e genótipo, gente, o que está por fora e o que está por dentro. Inclusive, o falso conceito de superioridade racial. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas. Toda teoria,
doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas neste artigo são cientificamente falsas. A ciência já provou isso, não foi uma, não foram duas vezes, gente. Moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional e, portanto, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo dessa maneira condenadas pelos Estados-partes. Vem para mim. Por que esse recorte é tão importante? DUDH já nos diz que todos são livres e iguais perante a lei. Isso é colocado de uma forma muito clara com base no racismo acontecido quando? Flagrante, gritante na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, cuidado, porque qualquer ideia, qualquer ideologia, eu acho que é uma palavra melhor aplicada, qualquer ideologia, qualquer movimento no sentido de se colocar, de se estabelecer a superioridade de determinada raça, além de ser moralmente condenável, cientificamente furado, já, repito, a ciência já comprovou que não existe superioridade entre as raças, nós temos tudo que estiver nesse sentido para os efeitos da convenção enquadrado no conceito de racismo. Joga na tela para a gente fechar esse artigo primeiro. Temos aqui, no 5, as medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeiram essa proteção, não constituirão discriminação racial, desde que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados para grupos diferentes e não se perpetuem uma vez alcançados seus objetivos. Vem para mim, vamos desfazer o mito de uma vez por todas. Ações afirmativas, política de cotas raciais em universidades públicas no Brasil. Ah, mas por que não tem cota para branco? Por que... Calma, gente. Vamos respirar e vamos entender. Ah, mas e aí daqui a pouco vai ter mais preto que branco na universidade pública no Brasil? Não são esses absurdos que vocês ouvem por aí? Cuidado. Vamos tentar explicar isso de uma forma muito clara. Primeiro, porque a dívida histórica existente no Brasil é com os pretos, não é com os brancos. A gente tem um regime de escravidão aqui que se perpetuou e que causou consequências inestimáveis. Então, a gente tem uma dívida histórica. Não é natural. Você que está assistindo o meu curso, quantos pretos estiveram na sua sala, na faculdade? Me conta, quantos foram? Não é verdade? Então, é muito importante que socialmente a gente tenha essa noção das ações afirmativas de uma forma clara. A ideia é, uma vez corrigida a distorção, uma vez equilibrada, equacionada a desigualdade histórica naquele contexto, a ideia é retirar-se a política. A política pública, gente, ela tem sempre uma finalidade. A finalidade, no caso das cotas raciais nas universidades públicas, por exemplo, é fazer com que a gente pague essa dívida histórica que é inquestionável, que é existente, e que a gente consiga chegar a um equilíbrio social. Atingido esse objetivo, cumprido esse objetivo, aí sim a gente pode pensar em outras políticas públicas, aí sim a gente consegue afastar as cotas raciais. Antes de atingir esse objetivo, não. E é exatamente o que a Convenção Interamericana contra o Racismo coloca aqui nesse momento. Na tela pra gente, por favor, continuando para fechar o artigo 1º. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e a exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade, da participação em qualquer esfera da vida pública ou privada ou como violência contra esses grupos. Então, o artigo 1º não preciso dizer que é ouro, né? É ouro quando da análise dessa convenção. Este é o capítulo 1. No capítulo 2, temos direitos protegidos. Quais são os direitos protegidos? Artigo 2. Todo ser humano é igual perante a lei e tem direito a igual proteção contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, em qualquer esfera da vida pública ou privada. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito ao reconhecimento, gozo, exercício e proteção, em condições de igualdade, tanto no plano individual como no coletivo, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados na legislação interna e nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes. No capítulo 3, os deveres do Estado. Artigo 4º. Os Estados comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância, inclusive apoio público ou privado a atividades racialmente discriminatórias e racistas, ou que promovam a intolerância, incluindo seu financiamento.
2. Publicação, circulação ou difusão por qualquer forma e ou meio de comunicação, inclusive internet, de qualquer material racista ou racialmente discriminatório que a. Defenda, promova ou incite o ódio, discriminação e intolerância e b. Tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham constituído genocídio ou crimes contra a humanidade, conforme definidos pelo direito internacional ou promova ou incite a prática desses atos. 3. Violência motivada por qualquer um dos critérios estabelecidos no artigo 1.1. Olha quantas menções ao artigo 1.1, gente. Artigo 1.1 fundamental para sua prova, hein? 4. Atividade criminosa em que os bens da vítima sejam alvos intencionais, com base em qualquer um dos critérios estabelecidos no artigo 1.1. Elisa, já esqueci o artigo 1.1. Não pode. É o conceito de discriminação racial. Então depois você volta nele. Vamos continuar. 5. Qualquer ação repressiva fundamentada em qualquer dos critérios enunciados no artigo 1.1, em vez de basear-se no comportamento da pessoa ou informações objetivas que identifiquem seu envolvimento em atividades criminosas. 6. Restrição de maneira indevida ou não razoável do exercício dos direitos individuais à propriedade, administração e disposição de bens de qualquer tipo, com base em qualquer dos critérios enunciados no artigo 1.1. 7. Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência aplicada a pessoas, devido à sua condição de vítima de discriminação múltipla ou agravada, cujo propósito ou resultado seja negar ou prejudicar o reconhecimento, gozo, exercício ou proteção, em condições de igualdade, dos direitos e liberdades fundamentais. 8. Qualquer restrição racialmente discriminatória do gozo dos direitos humanos consagrados nos instrumentos internacionais e regionais, aplicáveis e pela jurisprudência dos tribunais internacionais e regionais de direitos humanos, especialmente com relação a minorias ou grupos em situação de vulnerabilidade e sujeitos à discriminação racial. 9. Qualquer restrição ou limitação do uso de idioma, tradições, costumes e cultura das pessoas em atividades públicas ou privadas. Questão boa de prova. 10. Elaboração e implementação de material, métodos ou ferramentas pedagógicas que reproduzam estereótipos ou preconceitos com base em qualquer critério estabelecido no artigo 1.1 desta Convenção. 11. Negação do acesso à educação pública ou privada, bolsas de estudo ou programas de financiamento educacional, com base em qualquer critério estabelecido no artigo 1.1 desta Convenção. 12. Negação do acesso a qualquer direito econômico, social e cultural, com base em qualquer critério estabelecido no artigo 1.1. 13. Realização de pesquisas ou aplicação dos resultados de pesquisas sobre o genoma humano, especialmente nas áreas da biologia, genética e medicina, com vistas à seleção ou à clonagem humana que extrapolem o respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade humana, gerando qualquer forma de discriminação fundamentada em características genéticas. 14. Restrição ou limitação com base em qualquer dos critérios anunciados no artigo 1.1 desta Convenção, do direito de toda pessoa de obter acesso à água, aos recursos naturais, olha a sexta geração de direitos, aos ecossistemas, à biodiversidade, aos serviços ecológicos que constituem o patrimônio natural de cada Estado, protegido pelos instrumentos internacionais pertinentes e suas próprias legislações nacionais, bem como de usá-los de maneira sustentável. E 15. Restrição do acesso a locais públicos e locais privados, franqueados ao público pelos motivos enunciados no 1.1 desta Convenção. Artigo 5º. Típica questão de prova. Os Estados-partes comprometem-se a adotar as políticas especiais e ações afirmativas necessárias para assegurar o gozo ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas ou grupos sujeitos ao racismo, à discriminação racial e formas correlatas de intolerância, dei exemplo agora há pouco, com o propósito de promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, cotas nas universidades públicas e empresas, por exemplo, inclusão e progresso para essas pessoas ou grupos. Tais medidas ou políticas não serão consideradas discriminatórias ou incompatíveis com o propósito ou objeto desta Convenção, não resultarão na manutenção de direitos separados para grupos distintos e não se estenderão além de um período razoável ou após terem alcançado esse objetivo. Então, esse finalzinho aqui, ó, tira qualquer argumento absurdo de cena, perfeito? Artigo 6º. Os Estados-partes comprometem-se a formular e implementar políticas cujo propósito seja proporcionar tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidades para todas as pessoas em conformidade com o alcance dessa Convenção. Entre elas, políticas de caráter educacional, medidas trabalhistas ou sociais ou qualquer outro tipo de política promocional e a divulgação da legislação sobre o assunto por todos os meios possíveis, inclusive pelos meios de comunicação de massa e pela internet.
Sétimo, os Estados-partes comprometem-se a adotar legislação que define e proíbe expressamente o racismo. A gente tem a nossa aqui no Brasil. A discriminação racial e formas correlatas de intolerância, aplicável a todas as autoridades públicas e a todos os indivíduos ou pessoas físicas e jurídicas, tanto no setor público como no privado, especialmente nas áreas de emprego, participação em organizações profissionais, educação, capacitação, moradia, saúde e proteção social, exercício de atividade econômica e acesso a serviços públicos, entre outras, bem como revogar ou reformar toda a legislação que constitua ou produza racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Artigo 8º. Os Estados-partes comprometem-se a garantir que a adoção de medidas de qualquer natureza, inclusive aquelas em matéria de segurança, não discrimine direta ou indiretamente pessoas ou grupos com base em qualquer critério mencionado no artigo 1.1. Os Estados-partes comprometem-se a garantir que os seus sistemas políticos e jurídicos reflitam adequadamente a diversidade de suas sociedades, a fim de atender às necessidades legítimas de todos os setores da população, de acordo com o alcance dessa convenção. 10. Os Estados-partes comprometem-se a garantir às vítimas do racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância um tratamento equitativo e não discriminatório, acesso igualitário ao sistema de justiça, processos ágeis e eficazes e reparação justa nos âmbitos civil e criminal, conforme pertinente. Artigo 11. Os Estados-partes comprometem-se a considerar agravantes os atos que resultem em discriminação múltipla ou atos de intolerância, ou seja, qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada em 2 ou mais critérios enunciados nos artigos 1.1 e 1.3 dessa Convenção. 12. Mais um compromisso para os Estados. Realizar pesquisas sobre a natureza, as causas e as manifestações do racismo, da discriminação racial e formas correlatas de intolerância em seus respectivos países em âmbito local, regional e nacional, bem como coletar, compilar e divulgar dados sobre a situação de grupos ou indivíduos que sejam vítimas do racismo, da discriminação racial e formas correlatas de intolerância. 13. Os Estados-partes comprometem-se a estabelecer ou designar, de acordo com a sua legislação interna, uma instituição nacional que será responsável por monitorar o cumprimento desta convenção, devendo informar essa instituição à Secretaria-Geral da OEA. 14. Os Estados-partes comprometem-se a promover a cooperação internacional com vistas ao intercâmbio de ideias e experiências, bem como a executar programas voltados à realização dos objetivos desta convenção. Vem para mim. Qual a ideia inicial da convenção? Primeiro, definir o que é o racismo, o que são as formas de intolerância, o que é um racismo, o que é uma discriminação racial direta, como tudo isso se delineia. Isso a gente já passou lá no artigo 1º. Depois, a promoção de políticas públicas, o que o Estado deve fazer para rechaçar o racismo. É só promover cota, política de ação afirmativa? Não. É importante que o Estado compreenda o fenômeno do racismo de modo a cada vez mais desestimulá-lo, fomentando pesquisas, pensamento sobre o tema, fomentando a cooperação internacional para que os estados tenham um intercâmbio de informações, para que cada vez mais, porque o racismo ele se reinventa, né, quando a gente acha que na altura dessa vida, desse século, não há espaço para sequer discutir, porque é uma questão tão absurda que não há espaço para sequer discutir, vêm as pessoas e vêm grupos organizados, estimulando a questão de uma maneira que a gente não conhecia. Então, os estados têm que rechaçar isso e os estados têm que fomentar políticas para pensar como é que esse fenômeno acontece, de modo a decotá-lo de qualquer sociedade. Joga na tela para a gente fechar a convenção no seguinte sentido. Existem aqui mecanismos de proteção, sim, de acompanhamento dessa convenção, que é o capítulo 4, que começa aqui no artigo 15. A fim de monitorar a implementação dos compromissos assumidos pelos Estados-partes na Convenção, ou seja, para a gente não deixar isso solto, bambo, nós temos o estabelecimento de um comitê, por exemplo. Então venham comigo. Qualquer pessoa, isso é questão de prova, assim, muito, muito boa. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental juridicamente reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA, lembra ali o paralelo com o acesso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Mesma coisa aqui.
pode apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação dessa convenção por um Estado parte, igualzinho ao artigo lá da nossa Convenção do Pacto de São José da Costa Rica. Além disso, qualquer Estado parte pode, quando do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, ou seja, a partir da ratificação, do depósito do instrumento de ratificação, na verdade, declarar que reconhece a competência da Comissão Interamericana para receber e examinar as comunicações em que o Estado parte alegue que outro Estado parte incorreu em violações dos direitos humanos dispostos nessa convenção. Nesse caso, serão aplicáveis todas as normas de procedimento pertinentes constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assim como o Estatuto e o Regulamento da Comissão. Então, vem para mim. Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental, desde que legalmente, juridicamente reconhecida em um dos Estados-membros da OEA, pode apresentar uma petição que contenha denúncias ou queixas de violação da Convenção Interamericana contra o Racismo a essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pode-se fazer essa apresentação e todo Estado parte pode, a partir do momento do depósito do instrumento de ratificação, dizer, em qualquer momento posterior ao depósito do instrumento de ratificação, declarar que reconhece a competência da Comissão Interamericana para tratar os assuntos relacionados à violação da Convenção Interamericana contra o Racismo. É essa a lógica. Joga na tela, vamos continuar. Os Estados partes poderão consultar a Comissão sobre questões relacionadas com a aplicação efetiva dessa convenção na natureza consultiva da Comissão que a gente já conhece. Poderão também solicitar à Comissão assessoria e cooperação técnica para assegurar a aplicação efetiva de qualquer disposição desta convenção, da Convenção Interamericana contra o Racismo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na medida da sua capacidade, proporcionará aos Estados partes os serviços de assessoria e assistência solicitados. 3. Qualquer Estado parte poderá, ao depositar o seu instrumento de ratificação desta convenção ou de adesão, ou em qualquer momento posterior, ou seja, gente, a redação é que é ruim, a partir do depósito do instrumento de ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, a partir deste momento, todo Estado parte pode declarar que reconhece como obrigatória de pleno direito e sem acordo especial a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todas as matérias referentes à interpretação ou aplicação da Convenção Interamericana contra o Racismo. Nesse caso, serão aplicáveis todas as normas de procedimento pertinentes constantes lá do Pacto de São José da Costa Rica, bem como o Estatuto e o Regulamento da Corte. Estatuto e Regulamento da Comissão, do mesmo modo, são também aplicados. 4. Será estabelecido um comitê interamericano para a prevenção e eliminação do racismo, discriminação racial e todas as formas de discriminação e intolerância, o qual será constituído por um perito nomeado por cada Estado parte, que exercerá suas funções de maneira independente, ou seja, a título pessoal, e cuja tarefa será monitorar os compromissos assumidos nesta convenção. O comitê também será responsável por monitorar os compromissos assumidos pelos Estados que são partes na Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. O comitê será criado quando a primeira das convenções entrar em vigor e sua primeira reunião será convocada pela Secretaria-Geral da OEA, uma vez recebido o 10º instrumento de ratificação de qualquer das convenções, já havendo essa manifestação, essa movimentação, portanto. A primeira reunião do comitê será realizada na sede da organização 3 meses após sua convocação para declará-lo constituído, aprovar seu regulamento e metodologia de trabalho e eleger suas autoridades. Essa reunião será presidida pelo representante do país que depositar o primeiro instrumento de ratificação da convenção que estabelecer o comitê. O comitê será o foro para intercambiar ideias e experiências, então para discutir a temática, bem como examinar o progresso alcançado pelos Estados partes na implementação desta convenção. Qualquer circunstância ou dificuldade que afete seu cumprimento em alguma medida também será submetido ao comitê. O referido comitê poderá recomendar aos Estados partes que adotem as medidas apropriadas. Com esse propósito, os Estados partes comprometem-se a apresentar um relatório ao comitê, transcorrido 1 ano da realização da primeira reunião, com o cumprimento das obrigações constantes desta convenção. Dos relatórios que os Estados partes apresentarem ao comitê, também constarão dados e estatísticas desagregados sobre os grupos vulneráveis. Posteriormente, os Estados partes apresentarão relatórios a cada 4 anos. A Secretaria-Geral da OEA proporcionará ao comitê o apoio necessário para o cumprimento das suas funções. Vem para mim. Então percebam que esse acompanhamento, esse monitoramento do cumprimento da Convenção Americana contra
o racismo, nós temos neste momento o quê? Nós temos a preocupação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá do Pacto de São José, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ambos provocados a agir nesse sentido, e temos também a elaboração de um comitê específico para debater as ideias e o progresso dos estados em relação ao combate ao racismo. Joga na tela agora sim para a gente amarrar e fechar o tema, disposições gerais. O artigo 16 nos diz que típica questão de prova, nenhuma disposição desta convenção será interpretada no sentido de restringir ou limitar a legislação interna de um Estado-parte que ofereça proteção e garantias iguais ou superiores às estabelecidas nesta convenção. Qual é a ideia aqui, gente? A ideia, vem para mim, é que a Convenção Interamericana contra a Tortura, ela é uma base de interpretação, sim, ela deve ser aplicada, mas se houver legislação, ao racismo, mas se houver legislação mais interessante nesse sentido, é essa que deve ser aplicada. Então, repetindo, a Convenção Interamericana contra o racismo nos traz, sim, um manancial aqui de proteção importante. Mas se houver uma legislação interna, por exemplo, mais protetiva em relação ao racismo, é essa legislação que deve ser aplicada. Joga na tela, continuando. Nenhuma disposição desta convenção será interpretada no sentido de restringir ou limitar as convenções internacionais sobre direitos humanos que ofereçam proteção igual ou superior nessa matéria. E outra coisa, vem para mim, se por algum motivo eu falei agora assim a tortura, porque a gente vai falar sobre esse tema também, acaba saindo, gente. É claro que eu estou falando sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo. A gente está falando de racismo aqui. Se saiu tortura aqui, vocês relevem. Às vezes o raciocínio, ele vai andando, ele vai acompanhando. Então, Convenção Interamericana contra o Racismo. É essa a nossa temática. Agora sim, esclarecido, volta na tela. Artigo 17. O instrumento original desta convenção, cujos textos em espanhol, francês, inglês e português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da OEA. Então, o instrumento original é colocado em 4 idiomas, espanhol, francês, inglês e português, são igualmente autênticos, todas as versões, e seria depositado, como foi na Secretaria-Geral da OEA. Artigo 18, assinatura e ratificação. Esta convenção está aberta à assinatura e ratificação por parte de todos os Estados-membros da OEA. Uma vez em vigor, esta convenção será aberta à adesão de todos os estados que não a tenham assinado. 2. Esta convenção está sujeita à ratificação pelos estados signatários de acordo com seus respectivos procedimentos constitucionais. Os instrumentos de ratificação ou adesão serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. 19. Pode haver reservas? Candidato, candidata, a Convenção Interamericana contra o Racismo admite reservas? Os Estados-partes poderão apresentar reservas a esta convenção quando da assinatura, ratificação ou adesão, então admite reservas, mas tem um porém, desde que não sejam incompatíveis com seu objetivo e propósitos e se refiram a uma ou mais disposições específicas. Então, a reserva apresentada pelo Estado não pode representar incompatibilidade com o texto da Convenção. Entrada em vigor, entrará em vigor no 30º dia a partir da data em que se depositar o segundo instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da OEA, e para cada Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir após o depósito do segundo instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no 30º dia a partir da data em que tal Estado tenha depositado o respectivo instrumento. Denúncia. Quando é que um Estado pode sair, isso é possível, dessa convenção? Esta convenção permanecerá em vigor indefinidamente, mas qualquer Estado-parte pode denunciá-la mediante notificação por escrito dirigida ao secretário-geral da OEA. Os efeitos da convenção cessarão para o Estado que a denunciar 1 ano após a data de depósito do instrumento de denúncia, permanecendo em vigor para os demais Estados-partes. Então, o Estado pode se retirar, essa é a denúncia no direito internacional, pode se retirar deste documento, mas os efeitos só vão contar 1 ano depois da data do depósito do instrumento da denúncia. A denúncia não eximirá o Estado-parte das obrigações a ele impostas por esta convenção com relação a toda ação ou omissão anterior à data em que a denúncia produziu efeito, por óbvio. Então, nesse ano, inclusive, não produzirá nenhum tipo de... A convenção vai produzir os seus efeitos e o Estado não se exime de nenhum tipo de obrigação. Protocolos adicionais. Qualquer Estado-parte poderá submeter à consideração dos Estados-partes reunidos em Assembleia Geral projetos de protocolos adicionais a esta convenção, com a finalidade de incluir gradualmente outros direitos em seu regime de proteção.
Cada protocolo determinará a maneira de sua entrada em vigor e se aplicará somente aos estados que nele sejam partes. Vem para mim, eu não tenho dúvida de que nos próximos concursos a Convenção Interamericana contra o Racismo será cada vez mais cobrada e cobrada de forma sofisticada. Com o que fizemos aqui hoje, esgotamos qualquer possibilidade de questão de prova. No próximo bloco a gente continua.